Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada da seletiva da OBA, vamos à nossa terceira aula do módulo 4, que fala sobre estrelas. Nesta aula vamos falar do diagrama HR. O que vem a ser o diagrama HR? Nada mais, nada menos do que um gráfico que foi montado com alguns valores sobre propriedades de estrelas. Quais são esses valores? É muito relativo. Os primeiros diagramas que foram montados falavam principalmente de raio e também de luminosidade, de massa. Na verdade, ao longo dos anos, o diagrama HR foi mudando e foi ganhando novas caras. O que você está vendo aí na lousa nesse momento é um diagrama HR que mostra a luminosidade, a temperatura absoluta da superfície da estrela, não é do núcleo. O núcleo, lembrando sempre que está ocorrendo fusão nuclear, temperatura acima dos 8 milhões de Kelvin. A magnitude absoluta, então repare que é diferente esse gráfico daquilo que você normalmente está acostumado a ver lá no ensino médio, que é o eixo Y, o eixo X, aí você vai representar duas medidas quaisquer. Não, aí nós estamos representando muitas vezes 4 medidas. Vocês vão ver alguns casos que têm até 5 medidas no diagrama HR. O que você precisa é saber interpretá-lo. Essa aula de hoje, ela se complementa com a aula que vem, que é sobre evolução estelar. Então você vai ver que hoje eu vou introduzir o diagrama HR, como interpretá-lo, e aí na aula que vem, que é a evolução das estrelas, ele ainda vai estar muito presente, porque à medida que as estrelas se evoluem, a gente vai encaixando elas dentro do diagrama HR. Vamos rapidamente falar algumas coisas. A luminosidade é uma medida que na física corresponde à potência. Lembra a potência, a energia pelo tempo? Então isso é a luminosidade do Sol. A magnitude absoluta, muita gente confunde com a luminosidade. Não é a mesma coisa. A magnitude absoluta é o brilho da estrela. Imagine uma lâmpada incandescente ligada. Ela está a 2 metros de você e ela está a 10 metros de você. A luminosidade dela não muda, não importa se ela está a 2 metros ou a 10 metros. Ela emite a mesma quantidade de energia por segundo, que é a potência. Agora, o brilho dela muda quando você tem ela a 2 metros, ela brilha mais do que quando estiver a 10 metros. Isso é a chamada magnitude absoluta. Esses valores a gente vai colocar lá na aula de evolução estelar. E aí nós temos uma outra coisa importante aqui, que é a classe espectral. Essa classe espectral vem a aula de espectroscopia depois, mas ele vai falar sobre as cores das estrelas. Então, essa é a chamada classe espectral. E aqui embaixo você tem a temperatura absoluta em Kelvin, por exemplo. Você vai ver, repito, que dependendo da informação que o cara quer avaliar, ele vai mudar de lugar esses valores. Não necessariamente serão sempre nas posições que eu estou colocando aí para você. Isso eu já vou adiantar um pouquinho. Outra coisa que eu preciso dizer para você, a gente não viu ainda a chamada evolução estelar, mas lembre-se das aulas anteriores que a estrela nascia e ela ia para a sequência principal. O que é a sequência principal? A estrela nasce, ela vem normalmente para essa região aqui, para essa linha. Isso todo o diagrama HR vai ter. Essa é a chamada sequência principal. É aqui que a estrela vai viver. Então, se você pegar, por exemplo, o nosso Sol, ele está mais ou menos por aqui, por volta da temperatura aí dos 5, 6 mil kelvins. A magnitude, a luminosidade dele é uma luminosidade solar 10 elevado a 0. Lembrando sempre que o Sol é o nosso referencial.
A magnitude absoluta, que não é a mesma coisa da magnitude aparente, nós vamos ver essas magnitudes nas próximas aulas, é aí um pouquinho perto do 5. E a classe espectral dele aqui em cima é G, ou seja, ele é uma estrela amarela. Você vê aqui as cores das estrelas, repare. As anãs vermelhas, as estrelas amarelo-alaranjadas como o Sol e as gigantes azuis que vêm aqui. Aqui não está mostrando, mas você vai ver que o diagrama HR, a massa da estrela vai nesse sentido aqui, ó. As anãs vermelhas aqui, elas são pouco massivas, por volta de 0,5 massas solares. Aqui você tem o Sol com uma massa solar, e aqui você tem as gigantes azuis aí com 8, 16, 25, até 100 massas solares. Mas a gente fala disso mais tarde, beleza? Então o que você precisa aprender é a interpretar o diagrama HR. Aí eu coloquei 4 valores para vocês: luminosidade, temperatura absoluta, magnitude absoluta e a classe espectral. Esses valores vão ser discutidos nos próximos slides. Vamos lá? Bom, classificação estelar. Classificação das estrelas com base nas suas características espectrais. A radiação eletromagnética da estrela é analisada dividindo-a como um prisma ou rede de difração em um espectro, exibindo o arco-íris de cores intercaladas com as linhas espectrais. Para quem já viu o arco-íris, ou para quem já viu na sala de aula um professor pegar a luz branca, jogar num prisma e ela se decompor nas 7 cores, é mais ou menos isso aí que a gente vai fazer, que a gente faz com as estrelas. As estrelas, elas têm cores. Isso está relacionado com a temperatura e com o elemento químico que ela tem na sua composição. Cada linha indica um determinado elemento químico ou molécula, com a força da linha indicando a abundância desse elemento. A força da linha a gente vai ver lá em espectroscopia. As intensidades das diferentes linhas espectrais variam principalmente devido à temperatura da fotosfera. A classe espectral de uma estrela é um código de barras que resume basicamente o estado de ionização, fornecendo uma medida objetiva da temperatura da fotosfera. Falei disso no ano passado, lembra? Então você não tem aí o seu dedão que tem aí seu polegar aí que vai ter o seu código de barras, né, que é a impressão digital, ou um código de barras que você tem aí, por exemplo, nos produtos que você compra no mercado. Toda estrela tem o seu código de barras. Hoje isso é muito bem conhecido pela astrofísica. A maioria das estrelas é atualmente classificada no sistema de Morgan-Queteau, MK, usando as letras O, B, A, F, G, K e M, uma sequência da mais quente, tipo O, para a mais fria, tipo M, lá as anãs vermelhas. A classe espectral O são as estrelas azuis, que têm uma temperatura superficial em torno de 20 a 40 mil kelvins. Isso vai depender muito da estrela. Por exemplo, nós temos Mintaka, uma das 3 Marias aí na constelação de Órion. Depois nós temos B, estrelas branco-azuladas, temperatura efetiva em torno dos 15 mil kelvins. Por exemplo, nós temos Rigel e Spica. Um detalhe importante é que algumas medidas no diagrama HR já têm subdivisões. Eu não vou entrar nos detalhes dessas subdivisões nessa aula por enquanto, comento sobre elas mais tarde. A classe espectral A são as estrelas brancas, temperatura efetiva na superfície 9 mil kelvins, por exemplo, Sirius e Vega. F são as estrelas branco-amareladas, temperatura efetiva 7 mil kelvins, por exemplo, Canopus e Procyon. G, as estrelas amarelas, em torno de 5.500 kelvins, 6.000 kelvins, como por exemplo nós temos o nosso Sol e Capella. As estrelas K, alaranjadas, temperatura efetiva por volta de 4.000 kelvins na superfície, por exemplo, Aldebaran e Arcturus. M, estrelas vermelhas, com temperatura baixa, 3.000 kelvins, por exemplo, Betelgeuse e Antares. Apesar que Betelgeuse aí já não está mais na sequência principal, ela já evoluiu para uma supergigante vermelha, falaremos disso mais tarde. Isso não quer dizer que a estrela não possa ser classificada na classe espectral, beleza? Bom, essa é a sequência espectral das estrelas. Tem uma frasezinha em inglês que é para lembrar essa sequência, né? Então, tem aí essa frasezinha, cada letra que está em amarelo aí representa uma inicial nessa frase. Se você quiser guardar, beleza. Interprete aí a frase. Boa sorte.
Essa tabela é uma tabela um pouquinho mais completa, eu já começo a colocar aqui vários valores, observe. Eu estou colocando aqui a classe espectral que eu acabei de falar, que é a cor da estrela, a temperatura que eu acabei falando também, né? A cor está aqui, definido pela classe, e aí a massa da estrela. Comece a observar essa coisa da massa. Olha só, se você for lá na classe espectral M, a massa está entre 0,08 e 0,45 massas solares. À medida que eu subo nessa classe espectral, olha o que vai acontecendo com a massa. Ela vai aumentando. Isso é bom de se notar. Ó, as azuis acima de 16 massas solares. Se você observar o raio dessa estrela na sequência principal, sem evolução por enquanto, nós temos as anãs vermelhas com raio de menos 0,7 raio solar. Aí nós temos aumentando, 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 está lá para cima dos 6,6 raios solares. Então, repare uma coisa interessante nessa tabela. A ordem das anãs vermelhas para as gigantes está tudo crescendo, ó. Inclusive a luminosidade. Repare aqui, 0,08 luminosidade solar, 0,08 a 0,6, 0,6 a 1,5. Olha as gigantes azuis lá, luminosidade solar, a luminosidade da estrela acima de 30.000 luminosidades solares. E aqui só uma curiosidade, não vai fazer parte do diagrama HR, mas uma curiosidade, repare o seguinte, quais são as estrelas mais abundantes do universo? 76,45% das estrelas são anãs vermelhas. 12,1% são laranja, amarelo claro. 7,6% do tipo do nosso Sol. 3% estrelas brancas, 0,6% branco-azuladas, 0,13% um azul um pouquinho mais forte e 0,0003% apenas de gigantes azuis acima dos 30.000 kelvins. Então isso também é interessante de se observar. Bom, o diagrama cor, magnitude, temperatura, luminosidade HR. Conhecido como diagrama HR, foi publicado independentemente pelo dinamarquês Ednar Hertzsprung em 1911 e pelo americano Henry Russell em 1913, como uma relação existente entre a luminosidade de uma estrela e sua temperatura efetiva. No primeiro momento eles fizeram luminosidade e temperatura. Há várias formas do diagrama HR e sua nomenclatura ainda não está muito bem definida. Por exemplo, aqui nesse diagrama eu trago a luminosidade. Repare que a luminosidade é a taxa que uma estrela emite energia em relação ao Sol. E eu trago aqui também a temperatura superficial. Repare, 30.000 kelvins, aqui diminui no sentido contrário ao eixo X, curioso isso, tá bom? O que acontece? Aqui, claro, tem alguns exemplos de estrelas. Então, se você observar aqui, ó, o nosso Sol, que é a sétima nessa lista, ela está aqui, ó, nas estrelas amarelas. Repare que o Sol é o nosso referencial. Então, aqui a luminosidade do Sol é considerada uma vez. E aí, se você pegar, por exemplo, a estrela número 1, que é a Spica, repare uma coisa, ela tem uma luminosidade perto dos 100.000 vezes a luminosidade do Sol. A classe espectral dela, a temperatura na superfície, melhor dizendo, em torno de 20.000 kelvins, enquanto que o Sol você tem uma temperatura perto dos 6.000 kelvins. Então, uma coisa extremamente importante é isso aqui, ó, a sequência principal. Essa linha aqui sempre vai representar a estrela ainda em vida, ou seja, queimando hidrogênio e hélio no seu núcleo. O que vai acontecer com uma estrela? À medida que ela queima o seu hidrogênio em hélio e depois ela vai sintetizar outros elementos, ela sai da sequência principal e costuma ter um caminho mais ou menos assim. Ela vem para o ramo das gigantes ou supergigantes, dependendo da massa. E aí, dependendo aqui, pode acontecer várias coisas, veremos na frente, que é uma estrela de nêutrons ou uma estrela, um buraco negro. As gigantes, elas têm uma tendência de cair aqui para baixo e se tornar uma futura o quê? Anã branca. A anã branca é uma estrela que já morreu, não tem mais hidrogênio para queimar, vira uma estrela de hélio, mas ela não queima o hélio em outro tipo de elemento químico. Então essa é uma interpretação que você tem que saber fazer no diagrama HR. Sequência principal é quando a estrela está vivendo, queimando hidrogênio em hélio. Sai da sequência principal, ela pode ir primeiro para o ramo das gigantes, dependendo da massa, ou supergigantes,
De supergigantes vai depender, pode ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, e as gigantes que tendem a virar uma anã branca no futuro, beleza? Então, essa é uma interpretação do diagrama HR. Aqui eu já tenho um outro diagrama representando a luminosidade, o tipo espectral aqui em cima, a magnitude absoluta aqui do lado direito e a temperatura superficial aqui na parte de baixo. Olha só que interessante. Olha o Sol onde se encontra. Qual que é a luminosidade dele? Uma vez a luminosidade solar. Qual que é a magnitude absoluta dele? Falaremos disso mais para frente. Por volta de 5. Qual que é a temperatura dele na superfície? 6.000 kelvins aproximadamente. Qual que é a classe espectral dele? G. Aí você pega, por exemplo, uma estrela como Rigel. Ela já está aqui, fora da sequência principal. Essa estrela ela já está numa fase o quê? Final de vida. A classe espectral dela muda, está entre B e A. A luminosidade dela acima de 10.000 luminosidades solares. A temperatura na superfície por volta dos 15.000 kelvins. Então é assim que você interpreta o diagrama HR. Mais uma vez, sempre aqui lembrando, sequência principal. Daqui a pouco você vai ver um outro tipo de diagrama HR em que a massa vai ser fundamental aqui. A massa também cresce nesse sentido. Beleza? Mais um diagrama HR. Repare que esse daqui, olha só, ele dá a luminosidade em termos de luminosidade solar. E aqui embaixo a classe espectral, o OBA. A temperatura em valores de 10 a terceira Kelvin, mas aqui aparece uma novidade. Olha só que interessante. Olha essas linhas pontilhadas aqui. Essas estrelas aqui, elas têm um raio, que é uma medida diferente, agora repare, de 100 vezes o raio do Sol. Aqui, olha, você tem essa linha com 10 vezes o raio do Sol. Essa daqui é a linha do Sol. Repare que o Sol está mais ou menos aqui na sequência principal, 5 bilhões de anos hoje, tem mais 5 bilhões de anos de vida. E aqui, uma vez, o raio solar. E aí aqui nós temos as anãs vermelhas, com 0,1 raio solar na sequência principal, e depois de evoluídas as anãs brancas aqui, na verdade, né? As anãs vermelhas estariam aqui, as anãs brancas que vêm para cá, também com um raio abaixo de 0,1 raio solar. Outro modelo do diagrama HR, aqui eu mostro a magnitude absoluta, já do lado esquerdo, repare, então não tem uma lógica definida. Esse é um problema. Você vai ter que ver na hora o que ele está te fornecendo em cada eixo. Esquerda, direita, superior, inferior. E é só olhar a medida aqui. Põe o mousezinho lá na estrela, no seu caso o lápis, a ponta do lápis, puxa para um lado, categoria G, puxa para o outro, magnitude 5, puxa para o outro aqui não tem, puxa para cá, também não tem. Pronto, você só tem a classe espectral, a temperatura e a magnitude absoluta. Então são várias formas dele representar, você vai ter que estudar isso aí e avaliar. Não é difícil de interpretar o diagrama HR, só tem que ter cuidado com as medidas que ele está colocando, beleza? Mais um modelo. Aí, lembre-se que eu disse para você que, assim, quando o diagrama HR foi montado há mais de décadas atrás, a gente ainda não tinha conhecimento das estrelas como nós temos hoje. Evoluiu-se muito. E aí foi necessário fazer o quê? Foi necessário subdividir os valores de algumas medidas, como, por exemplo, a classe espectral. Repare que lá na definição eu fui até o M, só que hoje já tem L, já tem T. E aí começa-se a utilizar algarismos romanos para representar algumas medidas das estrelas. Mas quando isso acontece, ele vai falar para você. Já começa a guardar o seguinte, anãs vermelhas estão sempre por aqui, anãs marrons eu não falei ainda, eu vou explicar já na evolução estelar, na próxima aula, o que é uma anã marrom. Sequência principal está aqui. Ramo das gigantes, subgigantes, hipergigantes, olha só, já aparece hipergigantes. E as anãs brancas aqui embaixo. A aula de evolução estelar será importantíssima para você poder entender toda essa jogada. Beleza? Esse aqui é um diagrama bastante interessante. Ele me mostra a luminosidade da estrela em função da luminosidade do Sol, a temperatura aqui embaixo, e olha o que ele coloca lá na sequência principal. Repare, a sequência principal está aqui, ó. Estrelas, anãs vermelhas, olha a massa delas, 0,5. O que é interessante nesse gráfico? É que à medida que você tem o diagrama HR caminhando nesse sentido, olha o que vai acontecendo com a massa da estrela. Vai aumentando, 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 vai aumentando.
estrelas de até 35 massas solares. Mas nós já conhecemos estrelas aí de até 100 massas solares, beleza? Então, são as várias nuances do diagrama HR que você vai encontrar em exercícios da seletiva. E como prometido, nessa aula a gente já começa a resolver exercícios. Diagrama HR é aquilo que eu disse lá para você. Então agora eu seleciono aqui alguns exercícios de seletivas anteriores para a gente poder resolver. Primeiro exercício, seletivo de 2017, ele fala o seguinte: as figuras abaixo trazem múltiplas informações sobre várias estrelas conhecidas. Baseado nelas, considere as afirmações a seguir e responda. Bom, veja bem, vamos lá. O diagrama HR aqui, ele está me fornecendo luminosidade pela classe espectral e a temperatura. O da direita, luminosidade, temperatura, classe espectral, mas ele traz também o raio. Repare nisso. Vamos lá. Vega possui temperatura superficial superior à de Arcturius. Vamos identificar cada uma delas aqui. Vega está aqui, Arcturius está aqui. Vega, temperatura superficial acima dos 10.000 kelvins, Arctúrio próxima dos 6.000 kelvins. Então, é fato, Vega tem temperatura superficial superior. Apesar de terem a mesma luminosidade, ou seja, luminosidade semelhante. Vamos ver, Vega, luminosidade está aqui do lado esquerdo, aproximadamente 100, Arcturius também aproximadamente 100. Portanto, essa questão está verdadeira. É assim que cai na seletiva. 2. Por terem luminosidades semelhantes, Vega e Arcturius têm a mesma classificação espectral. Olha só, Vega é uma estrela do tipo B, Arcturius é uma estrela do tipo G, então não tem. Então 2 está falso. 3. Vega possui temperatura superficial superior à de Arcturius, portanto ela é maior entre as duas. Aí eu tenho que vir para o lado direito que eu tenho o raio. Repare uma coisa, aqui ele não coloca, olha só que curioso. Você vai ter que raciocinar, olha só, Vega está próximo de 100 luminosidades solares. Então você traça uma linha aqui, ó. Vega está aqui, ó, nessa linha. Qual que é o raio dela? Aproximadamente um raio solar. Arcturius está por aqui, ó. Qual que é o raio solar dela? 10. Veja, é totalmente interpretativo. Então esse 3, ele está errado. 4. Apesar de Vega e Arcturius terem luminosidades semelhantes, Arctúrio é maior entre as duas. Foi o que nós acabamos de fazer. Arcturius tem raio 10 vezes o raio solar, então está verdadeiro. Portanto, a resposta do exercício, letra D, 1 e 4 são corretas. Questão número 2. Aí acontece uma coisa muito interessante na seletiva. Você tem 3 provas num único ano, P1, P2 e P3. É muito comum, e é bom que você saiba disso, ele colocar um exercício como o anterior numa P1 e coloca esse numa P2. Repare que é o mesmo gráfico. Eu tenho aqui um diagrama HR em duas partes, luminosidade e temperatura, mas eu tenho de novo a linha dos raios. Então é praticamente o mesmo exercício, só que com outra pergunta. Olha o que ele fala. De acordo com a figura da esquerda abaixo, as estrelas Vega e Arcturius, nem mudou as estrelas, né? Possuem luminosidades semelhantes, apesar de Vega ser mais quente que Arctúrio. Segundo a figura da direita, Arcturius em relação a Vega está mais perto, é mais evoluída, possui raio maior, é do mesmo tipo espectral. Tipo espectral a gente já viu que não era, estava falso. O que acontece entre Vega e Arcturius? Sem luminosidades solares. A diferença de raios, somente isso. Olha aqui, uma vez o raio, 10 vezes o raio solar. Então, qual é a ordem que ele está falando? Que Arcturius em relação a Vega, Arcturius está aqui, logo ela é essa estrela aqui, ela tem raio maior. Portanto, possui um raio maior. Resposta à letra C. Belíssima questão. Questão número 3. Seletiva de 2021. Já mudou. Ele não trouxe o diagrama HR, ele trouxe uma tabela. Mas a tabela representa mais ou menos o diagrama HR. A classe espectral continua aqui, a mesma coisa, as temperaturas em ordem decrescente de cima para baixo, as cores das estrelas e a luminosidade. Beleza. Não vou nem ler essa primeira parte, que ele só fala disso, que é sobre a tabela e o diagrama HR. Vamos direto para a pergunta. Considerando apenas estrelas da sequência principal, atenção, estrelas da sequência principal são estrelas que estão ainda em fase de vida. Elas não evoluíram lá para as gigantes ou supergigantes, ou para a anã branca. Então, é dentro da sequência principal apenas. Coloque F de falso ou V de verdadeiro à frente de cada afirmação abaixo. Uma estrela da classe F
E uma estrela da classe M tem o mesmo brilho aparente no céu, portanto elas estão à mesma distância da Terra. Então, mesmo brilho seria a magnitude. Cadê a magnitude aqui? Ele não colocou, repare, colocou a luminosidade. O brilho está relacionado à magnitude, a luminosidade e a potência. Só que tem um problema. Nós vamos ver na aula de fotometria essas propriedades. E aí você vai ver que a luminosidade é uma característica da estrela, não depende da distância dela até a gente. Já o brilho depende da distância até a gente. É o caso da lâmpada que eu falei para você numa aula aí para trás ou num exercício para trás. Uma lâmpada a 2 metros de distância de você tem a mesma luminosidade se ela estiver a 10 metros de distância, mas o brilho muda. Então, quem muda em relação a gente é o brilho com a distância. Então, olha só, uma estrela da classe F e uma estrela da classe M têm o mesmo brilho aparente no céu. Se elas têm o mesmo brilho aparente no céu, portanto, elas estão à mesma distância. Não necessariamente elas estão à mesma distância. Eu posso ter uma estrela com mais luminosidade, por exemplo, mais distante, e de repente ela emite o mesmo brilho que uma estrela que está mais próxima. Então essa questão ela está falsa. Estrelas da classe B são mais luminosas do que da classe G. Aí a luminosidade está aqui. Ó. A B, a luminosidade dela é 30.000, 25 a 30.000 luminosidade solar. E a estrela da classe G, por volta de 0,6, 1,5. Então essa é verdadeira. As estrelas vermelhas da sequência principal são menores e menos luminosas? Estrelas vermelhas estão aqui, olha. Menores. Ah, cadê o raio? O raio está aqui. Olha só, 0,4 é o menor raio. E é menos luminosa. Então essa questão também é verdadeira. Uma estrela azul tem uma temperatura superficial maior do que uma estrela vermelha. Azul, temperatura acima dos 30.000 kelvins, uma vermelha por volta de 3.700, 2.400, portanto é verdadeiro também. Estrelas do tipo O terá sempre magnitude aparente maior do que do tipo M. Estrelas do tipo O, magnitude está relacionada com o quê? Com brilho, do que o tipo M. Vai depender das distâncias, então eu não posso falar sempre nesse caso. Então essa afirmativa é falsa. Então essa é a ordem que ficou a questão número 3. Belíssima questão. Questão número 4. Seletiva de 2020. Um diagrama HR traz importantes informações dos parâmetros estelares, como a temperatura superficial, luminosidade e raio. O diagrama HR a seguir mostra a evolução teórica do Sol depois que ele deixar a sequência principal, faixa em vermelho, daqui a bilhões de anos. Apesar da gente não ter feito ainda a parte de evolução estelar, o gráfico é muito interpretativo. Já citei em exemplos anteriores aí que dá para a gente ter uma ideia do que acontece com a estrela depois que ela sai da sequência principal, beleza? Então dá para a gente resolver esse exercício porque é bem interpretativo. Apesar que se você conhecer a evolução estelar, fica mais fácil ainda. Analisando o gráfico, podemos afirmar que sempre que o raio do Sol aumentar, sua luminosidade também aumentará. Então olha só, o Sol vai sair de A, vai para o ramo lá das gigantes. Aí cuidado, porque a variação aqui é bem discreta, né? Aqui ele aumenta um pouquinho mais a luminosidade. Repare que está mudando o raio. Olha só o raio aqui onde está. Aí ele vai para um raio 100 vezes o raio solar atual. Depois tem uma leve descida aqui, uma subida. E finalmente ele vai lá para as anãs brancas do futuro. Então ele fala, sempre que o raio do Sol aumentar, sua luminosidade também aumenta. Então repare, o raio dele está saindo daqui, de uma vez raio solar, para 10. A luminosidade, olha lá, aumentou. Para 100, a luminosidade aumentou. Então, 1 é verdadeiro. 2. Sempre que a temperatura do Sol aumentar, sua luminosidade também aumentará. Sempre que a temperatura aumentar. Vamos lá, se você reparar, olha só o que está acontecendo. Quando ele sai daqui, que ele vem para cá, tem uma leve oscilação na temperatura. Aí ele aumenta a luminosidade, a temperatura está praticamente constante aqui. Depois ele muda um pouquinho a luminosidade aqui, diminuindo, e o raio está também diminuindo. Então, esse sempre aí está errado. Então, item número 2 está errado. 3. Sempre que o raio do Sol aumentar, sua temperatura superficial diminuirá. À medida que o raio dele aumenta, repare, dá uma diminuída aqui, uma diminuída, depois ele começa a regredir, né, o raio superficial. Então, enquanto ele aumenta, isso é verdadeiro. Então, a resposta fica 1 e 3. As afirmações 1 e 3 estão corretas. Resposta letra A. Belíssima questão. 5. Seletiva de 2020.
Aglomerados estelares são grupos de estrelas dos quais se definem dois tipos. Aglomerados globulares são grupos concentrados de centenas ou milhares de estrelas muito velhas que são gravitacionalmente ligadas, enquanto aglomerados abertos são grupos mais dispersos de estrelas, geralmente contendo menos do que algumas centenas de membros, normalmente muito jovens. Moçada, estrelas muito jovens estão na sequência principal, estão vivendo. Aglomerados globulares, estrelas muito velhas, estão no fim de vida. Então, se você olhar, mesmo que não tenha lido ainda a pergunta parte A, parte B, repare uma coisa. A parte A, eu tenho estrelas praticamente na sequência principal. Só podem ser estrelas o quê? Jovens, estão vivendo. Já o gráfico B, repare, eu tenho algumas estrelas na sequência principal, mas eu tenho uma caminhada aqui para a parte das gigantes, das supergigantes. Ou seja, são estrelas que estão morrendo, são estrelas velhas. Então, aglomerados globulares seria B, aglomerados abertos seria A. O aglomerado, item número 1, o aglomerado A é aberto por ter estrelas principalmente na sequência principal, e o aglomerado B é globular por ter estrelas já fora da sequência principal. É verdadeiro, né? O A é um aglomerado aberto e o B é um aglomerado globular. Então o item número 1 está correto. O aglomerado B é aberto. Errado, já errou. O B é um aglomerado globular. Vamos em frente. Ambos os aglomerados podem ser abertos ou globulares? Não. Resposta, apenas o item número 1, que no caso a afirmação 1 está correta. Resposta, a letra A. Belíssima questão. Questão número 6, seletivo de 2020. Utilize o diagrama HR para classificar as estrelas segundo suas características. Anãs brancas AB, sequência principal SP, gigantes G e supergigantes SG. Luminosidade é dada em função da luminosidade do Sol. Beleza. Primeira estrela, tipo espectral G, 10 a segunda raios solares. Vamos lá, vamos só interpretar aqui. Eu estou com magnitude, tipo espectral, luminosidade, temperatura. Aqui nós temos o raio solar, ó, na linha diagonal. Repare que aqui está o nosso Sol, né? Então ele tem uma vez o raio solar. A potência aqui não está muito clara não, mas aqui é 10 a segunda e aqui é 10 a terceira, beleza? Aqui é 10 a menos 2, aqui é 10 a menos 3 raios solares, só para você ter aí uma ideia. Aqui seria 10 a menos 4. Então a estrela é da classe espectral G, não é de um raio solar, é de 10 a segunda raio solar. Então ela vem para cá. O que seria isso aqui? Seria as gigantes, né? Então a primeira estrela nossa ela é uma gigante. Segunda estrela, tipo espectral B, uma vez o raio solar. B está aqui, uma vez o raio solar, é só levar na linha do Sol, que é essa daqui. Ela está na sequência principal. Então essa está fácil, sequência principal. Estrela 3, temperatura superficial 10.000 kelvins, 10 a menos 2 luminares solares. 10.000 kelvins, está aqui 10.000, 10 a menos 2, então eu tenho que passar pelo Sol aqui e vir para cá. Aqui embaixo, 10 a menos 2, só está meio confuso aqui, mas é por aqui. Ela vai estar numa anã branca, né? Mais próximo de uma anã branca, abaixo da sequência principal levemente. E a quarta estrela, temperatura superficial 10.000, magnitude 0. Temperatura 10.000, magnitude 0, ou seja, ela está, magnitude 1 do Sol está aqui, então ela está aqui dentro da sequência principal ainda, então ela seria sequência principal. Ou seja, ficou gigante, sequência principal, anã branca, sequência principal. Resposta, letra B. Bela questão. 7. Seletivo de 2019. A figura a seguir traz o diagrama HR, beleza, apenas vamos pular essa parte aí, ele está só informando. Vamos às questões. Baseado no gráfico, analisa as afirmações a seguir e marca a opção correta. Para estrelas da sequência principal, a luminosidade depende da sua massa. Vamos lá analisar. O gráfico é a luminosidade, temperatura e ele fornece a massa. O que você observa? Vamos lá, pegando o Sol. A temperatura, luminosidade. Aí você aumenta a massa, a temperatura diminui, luminosidade aumenta. Tem uma relação. Então está verdadeiro esse item número 1.
2. Para estrelas da sequência principal, massa e temperatura são grandezas independentes? Bom, acabamos de ver que não, né? A massa vai estar relacionada com a temperatura. Repare, massa, temperatura, massa maior, temperatura maior. Então, tem relação, não são independentes. Então, está errado esse item. Para estrelas da sequência principal, a luminosidade depende da temperatura. Bom, moçada, se você reparar, tudo aqui está relacionado, né? Então, se você pegar a massa, uma massa solar, você tem uma luminosidade. Se você pega 3 massas solares, a luminosidade aumenta. Repare, para cada massa aumentada, a luminosidade também aumenta. Então, tem relação. Então, depende. 4. Uma estrela da sequência principal com 3 vezes a massa do Sol. Então, vamos lá. A massa do Sol, uma vez, estamos aqui. 3 vezes, estamos aqui. Ela é cerca de 100 vezes mais luminosa que ele. Aqui, uma vez luminosidade do Sol. Aqui, vamos lá, aqui nós temos o 10, aqui nós temos entre 10 e 100. Não é muito preciso, mas sim, você poderia considerar como verdadeiro. 3 vezes a massa do Sol, ela é 100 vezes mais ou menos aí, mais luminosa do que ele. Então, poderíamos considerar verdadeiro também. Então, ficou pela ordem 1, 3 e 4 verdadeira, 2 falsa. Apenas a afirmação 2 não é verdadeira, a letra A já matou, né? Nenhuma das afirmações é verdadeira, está falso. Apenas verdadeiras 1 e 4 é falso. Todas são verdadeiras, está errado a 2. Em branco você não vai colocar porque você vai resolver. Então, bela questão. Resposta, letra A. Apenas a afirmação 2 não é verdadeira. Questão número 8. É a mesma coisa do outro, só mudou o tipo de prova. Então, a primeira parte do texto aí é igual. Vamos lá. Baseada no gráfico, analise as afirmações a seguir e marque a opção correta. Primeiro, massa e luminosidade são proporcionais? A gente já avaliou na primeira questão, né? A massa e a luminosidade, repare, crescem. Quer dizer, são proporcionais. Aumentou a massa, aumenta a luminosidade. Luminosidade e temperatura são proporcionais? Luminosidade e temperatura. Luminosidade 1, temperatura 5.000. Luminosidade lá para lá dos 100, temperatura perto dos 20.000. Aumentou. Então são proporcionais. Uma estrela da sequência principal com 7 vezes a massa do Sol. Uma vez a massa do Sol, agora ele mudou para 7. É cerca de 1.000 vezes mais luminosa que ele? Está lá. 7 está acima do 1.000, cerca de 1.000. Está certo também. 4. Uma estrela da sequência principal com 7 vezes a massa do Sol tem cerca do quádruplo de sua temperatura. A temperatura do Sol aqui para uma massa solar 5.000, 7 vezes está acima do 20.000. 4 vezes 5, 20, está certo. Tem o quádruplo de sua temperatura superficial, portanto está correta. Logo, todas as afirmações são verdadeiras. Resposta à letra C. Belíssima questão. Muito bem, com isso fechamos então essa aula de diagrama HR, ela não termina aqui. Na próxima aula, evolução estelar, a gente vai continuar falando muito do diagrama HR. A evolução ela vai seguir olhando sempre para o diagrama HR, a gente vai consolidar isso, beleza? Espero que tenha gostado, se gostou já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.